Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E eu tô aqui com meu amigo Henrico De Ferrari. Como é que você tá, André. cara? Beleza? Tudo jóia. Joia, joia. E qual é o tema do dia, cara? Hoje vamos falar sobre incêndios. Incêndios, de maneira geral, macro. Vamos lá pro Neolítico. Vamos ver onde o homem começa a dominar o fogo e chegar nos dias de hoje, falar um pouco sobre normas, falar um pouco sobre o conceito de gerais sobre combate e prevenção a incêndios. Beleza? Maravilhoso. Eu acho que é um tema assim, amplo e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Então, eu já te Joia. passo a palavra, fique à vontade. Bom, como eu falei anteriormente, o fogo foi domesticado. Não é dominado, né? Porque ele ainda domina a gente, né? Sim. Mas o homem começou a conseguir produzir fogo no Neolítico, na época das cavernas. Eu estava um tempo atrás na Serra da Capivara, um lugar muito legal, e os caras têm muita pintura rupestre, e os caras fizeram a datação das pinturas por fogueiras. Então você consegue identificar que tinha gente morando, vivendo naquela região há 16 mil anos antes de Cristo, uma coisa assim. Caramba! Em cima de carbono 14 e tirado das fogueiras. Que legal. Muito louco. Então, o fogo é uma das coisas mais importantes que ocorreram com a humanidade, né? Então imagina que nossos antepassados estavam lá na África, né? No calorzinho da África e resolveram sair para conhecer e desvendar o mundo, né? Eles só conseguiram fazer isso porque eles dominavam o fogo, né? Sim. Imagina o cara ir lá pro frio se ele não tivesse o domínio do fogo. É inviável, né? Uhum. Então, o fogo também propiciou que desenvolvessem ferramentas, né? Então, a cerâmica, fundição de metais e tudo mais acontece porque conseguiram dominar o fogo. Uhum. E a própria questão alimentar, né? Porque imagina que no começo éramos caçadores-coletores, né? E, ou você come carne crua, ou você... E aí, então, com fogo, você consegue cozinhar e você consegue manipular os alimentos e gerar uma qualidade nutricional diferente que fez o ser humano se desenvolver, né? Não, e eu acredito até que a durabilidade daquele alimento assado, vamos chamar assim, é muito maior do que um cru, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o fogo foi fundamental para o desenvolvimento do Homo sapiens, né? E aí, com o passar do tempo, o Homo sapiens começou a viver em comunidades. Uhum. E aí, imagina você viver em comunidades com fogo e sem projeto de proteção, de detecção, de não sei o que, começaram a surgir grandes incêndios. Uhum. Então, o primeiro grande incêndio que se tem notícia e documentação ocorreu em Roma, que é aquele famoso que dizem que Nero estava tocando harpa enquanto a cidade pegava fogo, né? Mas Roma era a capital do mundo e, segundo registros históricos, ela tinha 14 distritos, que seriam bairros ou coisa assim, e 10 deles foram totalmente destruídos nesse incêndio. Caramba. Então é o primeiro grande incêndio que se tem notícia em área urbana, né? Depois disso, tem uma série de incêndios que aconteceram em Londres, desde o século XII até o século XVII. E no final do dia, esses incêndios foram gerando muita destruição, muita morte, mas aí chega uma hora que eles começam a se ligar que não pode adensar demais, né? Que você precisa começar a fazer sistemas viários e tudo mais para isolar mais o fogo, né? Uhum. A gente vê ainda hoje, aqui no Brasil, bastante incêndios em comunidades, né? Já tá todo mundo lá super adensado, o cara tem lá o seu bujão de gás e não sei o que, e por alguma imprudência, um negócio pega fogo, e pega fogo essa casa do lado a do lado, quando você vai ver, uma comunidade inteira
pega fogo e é destruída, né? Não, isso existe, né? A gente tem a distância de separação e isolamento de risco. Então, isso já existe em normativa, em legislações. Legal. Só para fazer um ganchozinho que a aglomeração é fundamental, né? Tá todo mundo junto, não Com tem certeza. separação de nada, um pega fogo, todos pegam. Aí a gente tem mais casos em Chicago, em Los Angeles, em São Francisco, em Lisboa, no século XVIII, 85% da cidade foi destruída num incêndio. E tem muitos incêndios nessas regiões que ocorrem a partir de terremotos. Então, você tem um terremoto, tudo chacoalha, o fogo também, e quando você vai ver, o negócio ganha uma proporção terrível. O pior incêndio que se tem notícia aconteceu em Tóquio, em 1923, que morreram mais de 140 mil pessoas. Nossa. E foi isso. Um terremoto na hora do almoço. Todo mundo lá naquela época ainda cozinhava dentro de casa, aquelas casas de papel, né, de qualquer coisa, e foi uma destruição bizarramente gigantesca. Né? Caramba. E aí isso tem muito a ver também com o modelo construtivo das casas e uma série de coisas. Hoje em dia a gente ainda tem grandes incêndios urbanos. Esse ano, 2025, a gente teve um grande incêndio em Los Angeles, né, que começa como um incêndio florestal e vai vindo e tomando a cidade, destruindo mansões e casas de atores de Hollywood e tudo mais, né? Não, e é uma coisa que foi associada a vento, foi terrível, né? Sim. Uma coisa inesperada. Então, e é muito complicado, porque como é que você faz para evitar esse tipo de coisa, né? Seca, vento, com fogo. É o pior dos mundos, né? Bom, aí tem uma passagem que é legal de contar. Uma vez eu estava em Las Vegas, no topo da Torre Eiffel fake de um cassino chamado Paris, e isso daí é em área aberta, e eu estava na frente da Strip, que é a grande avenida lá de Las Vegas. Era de noite, um horário de rush, assim, puta trânsito, e de repente eu ouço uma sirene de um carro de bombeiro. E aí quando eu olho de novo para a estrada, para a avenida, os caras tinham aberto um corredor para o caminhão do bombeiro passar muito rápido. Muito rápido. E assim, existe uma cultura no primeiro mundo, causada por todos esses incêndios que aconteceram ao longo da história, né, de ter muita atenção e muito respeito pelo Corpo de Bombeiros. Né? Quando teve lá o 11 de setembro, os bombeiros viraram heróis, né? Sim. Tem um monte de filmes que retratam isso e tudo mais, né? Sim. Mas é isso. Aí que eu tava... Agora eu resgatei algumas coisas sobre incêndios no Brasil. Né? Eu acho que é interessante, e aí a gente já começa a ter como vincular isso com as normas técnicas e tudo mais. Né? Sim. O primeiro grande incêndio que teve no Brasil foi num circo. Caramba! Que foi em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1961. E morreram mais de 500 pessoas, e uma grande quantidade eram crianças. Caramba. E o negócio foi porque a lona do circo era parafinada, para quando chovesse não molhar quem estava lá dentro. Quando pegou fogo, a lona, ou seja, a cobertura inteira do circo pegou fogo e morreu muita gente lá dentro. Você vê, né? E hoje a gente tem legislações fortes sobre estruturas temporárias. Então, para evento, estruturas com lunões e tal, tem todo método e processo e projeto para estruturas temporárias, né? Prevenção e combate a incêndio para eventos temporários. Então, isso é muito importante. Olha esse caso que eu estou colocando. E hoje em dia você tem grandes shows e eventos com uma aglomeração muito grande de pessoas, né? Então, realmente faz muito sentido. Né? Sim. Bom, aí depois disso, em 72, teve o primeiro grande incêndio em prédios em São Paulo, que foi o edifício Andraus. Não morreu muita gente, mortes são sempre muita gente, né? Sim. Morreram 16 por conta de um curto-circuito no sistema de ar-condicionado.
E 2 anos depois teve o maior incêndio em prédios, que se tem notícia aqui, que foi o edifício Joelma, que fica no centro da cidade, e que morreram 179 pessoas, também por um curto-circuito no sistema de ar-condicionado. E depois disso, então, houve uma preocupação grande em desenvolver normas e sistemas para proteção, combate e tudo mais. Né? É super recente, né? Você está falando em 76? 74. 74, mas aí foi 2 anos depois. Ah, não, 72 mais 2 anos depois, desculpa. Por exemplo, a gente trabalhou com alguns shoppings antigos aqui em São Paulo que datam dessa época. E são shoppings hoje, claro, estão totalmente protegidos, né? Revigorados, retrofitados, né? Vamos falar assim. Que tem os sistemas, mas são dessa época, né? De 76 já tem shopping em São Paulo. Né? E aí depois o outro grande evento de incêndio, você é da tua cidade, né? Que foi a Boate Kiss, né? Exato. Isso acho que foi o que mais badalou nossos últimos anos e até a nossa legislação, né? É engraçado, eu não sei nem se a gente iria entrar nesse assunto, mas acho que todo santamariense, né, estando em Santa Maria ou não, viveu assim uma coisa muito, né, atípica. Na ocasião eu já morava aqui em São Paulo, né? Foi 2013, correto? 13. Então eu já morava aqui em São Paulo e eu lembro que 1h30, 2 da manhã, meu telefone começou a tocar com amigos falando assim: e aí, tá em Santa Maria? Eu falava: não, tô em São Paulo, né? Tô dormindo, tipo, né? Nada a ver. E os caras assim: não, tá dando algum rolo aqui na Kiss e tal. E todo mundo começou a se ligar. Então eu recebi uma ligação, 2, foi indo, quando vê 13h30, 4 da manhã, eu tava em pé em casa, com um murmurinho absurdo, famílias e famílias se ligando e rastreando pessoas e falando assim: ah, tu sabe do fulano? Sabe se o fulano saiu? Muita gente vai para Santa Maria como estudante, né? Então Santa Maria é uma cidade universitária, basicamente. Então tem muitos cursinhos pré-vestibulares, tem muitas opções de faculdade, tem o FSM, que é a Universidade Federal, que é uma bela de uma universidade, né? Até foi a que eu cursei, inclusive. Excelente. Então. Excelente, né? Puxando brasa pro meu assado. Mas enfim, então é uma cidade de muitos jovens, né? E a festa em si era uma festa justamente oriunda dos cursos, dos aprovados, do vestibular e tal. Então, molecada, né? Jovens de 17, 18, 19 anos. Eu tinha alguns amigos que foram no dia lá, alguns ainda morando em Santa Maria na ocasião, foram na Boate Kiss no dia, mas entraram, viram que era uma galera mais jovem, viram que estava super cheio, e a gente já ficando mais velho, não gosta das aglomerações, saíram, foram embora. Mas foi a sorte deles, né? Porque depois disso foi um tumulto absurdo. Os meus pais, por exemplo, moram próximos lá. Meus pais moram a 5 quarteirões da onde era a Boate Kiss. E eles também acordaram, e todo mundo se ligando. Por isso que eu digo, todo mundo ficou em alerta. Não teve ninguém, algum santamariense que podia estar morando em Londres, ligaram para ele e falaram: cara, tá sabendo alguma coisa? Viu o fulano? Sabe de ciclano? Muita gente. E os meus pais também estavam acordados. Eles falavam que era uma confusão, tipo, de barulho, de movimento na rua, de fumaça. Eles sentiam fumaça a 5 quarteirões de lá. E aí, claro, né, tem N questões para se falar disso, mas, cara, foi uma coisa que abalou, acho que não só a cidade, como o país, como o mundo, né? Foi impressionante. Eu acho assim, tem um problema, além dos problemas técnicos e tudo mais, no Brasil, que é a tal da impunidade, né? Que no final do dia, não quero entrar aqui e fazer juízo de valor, porque não estamos na causa, mas assim, com certeza tem responsáveis e demorou muito e não tem ações que um contraponto a toda essa desgraça, né? Não, sem dúvida. Eu acho que é um ponto que tu toca, que fica uma mensagem a todos que estão nos ouvindo aí, né? Acho que é uma questão muito importante do nosso país. E voltando para o mundo técnico, né? Isso eu acho que foi uma chavinha. Quem estava projetando na época viu diferença, quem tinha obra na época viu diferença. Eu estava fazendo um shopping com um projeto no Rio de Janeiro, com um projeto aprovado no Corpo de Bombeiros, e aí me chamaram e falaram assim: ó, o teu projeto não está mais aprovado. A gente vai revisar tudo. Olha que loucura isso. E assim, a revisão foi muito bizarra, porque, por exemplo, eu tinha rotas de fuga feitas
E os caras exigiram mais rotas de fuga e eu tive que mudar todo o projeto do shopping. Tive que perder um monte de lojas porque os caras chegaram à conclusão que precisavam de mais rotas de fuga. Então rasgou assim áreas que tinham lojas, se perderam para botar mais rota de fuga. Né? Que era um lance que assim, o que eles diziam na época, a legislação, se eu bem me lembro, falava que você tinha um percurso mínimo para chegar na rota de fuga. E os caras mudaram isso para que, se o cara se perdesse, tivesse outra saída. Né? Sim. Então, assim, não adiantava só estar sinalizado e falar, você sai por aqui. Não, não. Se você, em vez de ir para o lado que a placa está dizendo, for para o outro lado, você vai achar uma outra saída de emergência. Né? Uhum. Então, assim, foi muito impactante. Mudou muita legislação e não foi só no Rio Grande do Sul, né? Foi a nível nacional. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que foi a nível... Foi muito impactante, as normas evoluíram. Eu acho que esse link da responsabilidade, né? Porque, bom, se tu tem um alvará de funcionamento, é porque tu teve toda a documentação e tu tem uma aprovação legal no Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros é solidário contigo a nível de responsabilidade. E aí, depois disso, eu acho que ficou muito mais... Eu acho que, eu não vou falar severo, ficou claro só dessa responsabilidade. E a gente vê isso nos processos com os bombeiros, quando a gente tem... Quando tu pega simplesmente o by the book de toda a legislação, cumpre, bota embaixo do braço, vai lá e apresenta para os bombeiros, né? Na verdade, apresenta digitalmente hoje, tu aprova, porque tu está cumprindo com toda a legislação. Agora, quando tu tem algum nuance, alguma coisa diferente, que tu tem que sentar para conversar, tu sente a postura do bombeiro conversando como um responsável. Porque, com o perdão do francês, se der merda nesse lugar, tanto a gente como a autoria de projeto vai pro saco, quanto o bombeiro que assinou e falou, aprova o teu projeto, vai pro saco também. Eu tinha um consultor que ele falava o seguinte, você tem tua responsabilidade, só que se pegar fogo, quem vai entrar lá sou eu. E isso é muito... Então, assim, também legal. tem essa, né? Não é só o fato de responsabilidade técnica, mas a própria questão da atuação, né? Exato. É um troço muito complexo. Né? E que faz todo sentido, né? Quando a gente olha a legislação ela te exige algumas coisas. Por exemplo, o hidrante tem que estar até 5 metros da porta de saída. Por quê? Porque se está pegando fogo, o cara tem que abrir a porta, ele anda só 5 metros para chegar no hidrante. Imagina que ele entrasse no ambiente e estivesse do outro lado, ele vai ter que passar pelo fogo. Então o hidrante tem que ficar próximo às portas. Então tem toda uma logística. A legislação ela não é escrita em vão, não são regras banais, são regras funcionais, pensando em todo lado, pensando em proteger as pessoas e tudo mais, né? E eu tenho uma história também que é interessante, que, bom, isso a gente vê normalmente em grandes empreendimentos, é que por seguradoras, você acaba tendo que cumprir normas que são além das normas nacionais, né? Muito. Então você tem muito edifício que ele tem que respeitar as normas brasileiras e as normas internacionais, porque a seguradora é internacional e ela não aceita simplesmente as normas nacionais. Né? Em ramo industrial, isso é... A gente, quando vai fazer uma indústria ou até mesmo algum comércio, um armazenamento, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é quem é a seguradora. Porque muda completamente o jogo. Quando a gente entende que assim, existe uma norma brasileira, uma NBR, pessoal, ela tá muito lá no final da fila. Muito lá no final da fila. Não que eu tô fazendo uma apologia aqui a foda-se a NBR, jamais. Ela é ótima. Mas quando a gente começa a trabalhar com isso, as restrições são tão maiores que atender a NBR fica muito fácil. E aí tu vai vendo que assim, a NBR tem uma camada de restrição, aí a legislação daquele estado, os bombeiros são estaduais, né? Então normalmente a legislação legal de bombeiro funciona por estado. Bem, tu com certeza deve conseguir falar muito melhor do que eu isso, mas antigamente São Paulo puxava, né, à frente disso e todos os estados meio que copiavam São Paulo, era muito na verdade, parecido. Quando eu trabalhava uma década atrás, que eu trabalhava com shoppings e a gente fazia obras no Brasil inteiro, você tinha 3 grandes vertentes, que era a norma de São Paulo, a norma do Rio e a norma de Brasília. Perfeito. Então, dependendo de onde você tivesse, a tendência era seguir uma norma seguir ou uma delas, né? E não necessariamente
simplesmente a NBR. Era a norma dos bombeiros de tal região, né? Sim, sim. Não, e hoje elas variam, e eu acho muito legal variar. Porque significa que cada estado tá olhando para o seu cidadão e protegendo ele, alterando ele. A gente tem obras hoje em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, e a diferença dos estados está muito grande. Antes a gente não tem domínio pleno da de São Paulo. Então, vou em qualquer estado, tá tudo bem. Não é. Não é. No próprio Paraná, que é nosso vizinho aqui, tem a legislação bem diferente em vários aspectos. Quando estoura os 80 metros ou não, aí tu tem que ter o elevador de emergência e mais 2 escadas. Mas lá de 60 a 80 tu consegue trocar uma escada pelo elevador, não sei o que lá. Tem algumas outras coisas que são muito diferenciadas, sabe? E isso a gente às vezes não se dá conta. Então é o mesmo país, mas é vasto, né? Gigantesco. A legislação muda muito em relação a isso, né? Enfim, a gente tem, falando da legislação, a gente tem uma série de normas, como a gente colocou. Fazendo o link, a gente estava falando sobre as seguradoras, e a gente falou dos estados, mas eu acho que na esfera tem a NBR, que eu estava comentando, assim, a esfera de atendimento, né? O que é o mais básico para o mais rebuscado, aguçado, profundo, ou vamos dizer assim, limitante, restritivo, em termos de norma, regras e tudo mais. É justamente isso, a NBR, depois vem bombeiros, e aí um dente para baixo é as seguradoras. Porque daí, o que tu estoca? Tem valor, não tem valor? Aí quando entra nessa seara, não importa, mas eu tenho a densidade do sprinkler do tal tipo. Aqui não. O meu produto ele requer isso, e a extinção tem que dar em tanto tempo. As paredes corta-fogo, as paredes resistentes ao fogo, e tem que durar tanto tempo. Não, mas isso aqui é uma indústria. Eu tenho seguido projetos industriais que o tempo de resistência é o TRRF, que é o tempo requerido de resistência ao fogo, aquilo é comum, assim, 120 aguenta tudo, é tudo 240 para cima. Porque tu tem que ter isso. Tem cálculos de parede anti-explosão, quando tu tem sala de líquidos, produtos inflamáveis. Então, tem uma seara muito grande. E eu queria trazer aqui algumas normas, né? Porque normalmente no dia a dia a gente trata das mais básicas, né? A de hidrantes, que é a 13714, a de sprinkler, também é bem conhecida, que é a 10897. Mas daí para frente tem várias outras. A gente tem norma, por exemplo, a 12693, que é de manutenção de extintores. A gente tem normativa de formação de brigada de incêndio, que isso é uma coisa muito legal hoje nas edificações, né? Quando tu classifica uma edificação no Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros ele te pede a formação ou não de brigada de incêndio. Então são pessoas que habitam aquele edifício, que tem um treinamento para orientar os demais, então tem que formar uma brigada de incêndio, tem norma para isso, como que se forma uma brigada de incêndio. Tem, enfim, normas aí de armazenamento, de aerosóis, tem norma de tudo quanto é coisa hoje no mercado. Então, eu costumo falar, né? Norma não é decoreba, é consulta. Então a gente precisa sim consultar todas as normas. E o ponto que tu fez é fundamental perguntar a questão de seguradora. Fiz muita indústria e quase todas elas, quando tinha seguradora, era muito maior. Inclusive certificações, né? Que a gente tem a mais conhecida hoje é a FM Global, né? Então, tu tem que ter todos os requisitos de um projeto que atenda a FM Global são muito mais profundos do que, às vezes, até a própria NBR ou até mesmo a própria legislação dos bombeiros. Então, é bem particular isso, né? Outra coisa de seguradora que é importante, isso é mais para quem opera, né? Então, por exemplo, em shopping, quando você vai fazer uma manutenção no sistema, você tem que levantar a mão, chamar a seguradora e falar assim, eu vou desligar esse ramal aqui. Porque se você tiver um evento e não tiver avisado a seguradora e der merda, a seguradora não vai cobrir. Sim. Então, assim, existem um monte de demandas com seguradoras que são muito sérias. E não dá para brincar com esse negócio. E isso é uma sacada que a galera que trabalha operando edificações, né, são os ocupantes que operam, de fato, empreendimentos e que estão dentro de edificações, vai se ligar nisso. Não, eu só vou fazer a troca de um chuveiro, vou fazer uma manutençãozinha daqui e dali. Avisou a seguradora? Fala, o quê? Cara, avise a seguradora. Essa sacada é nota 10. Anotem isso, galera. É muito importante. Avisem a seguradora toda vez que forem fazer manutenção nos empreendimentos de vocês e que esse empreendimento seja segurado, evidentemente. Com certeza. Bom, agora vamos voltar um pouquinho para o processo do entendimento
do que é o fogo, né? E como é que isso acontece, né? Então, existe um triângulo que eles falam, né? Que são o material combustível, o comburente, que é o oxigênio, via de regra, e a fonte de ignição. Então, se você não tiver Um desses três, não acontece um incêndio. Tá? Mas isso acontece. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tem hoje em dia esses incêndios florestais. Você tem a fonte de ignição, que é o calor, né? Sim. Uma seca danada, um puta calor. Você tem a questão de madeira ou de vegetação seca. E aí você tem oxigênio e o negócio acontece. Né? Uhum. Então, do além ou do nada, pega fogo. Você fala, meu, alguém botou fogo nisso? Não necessariamente. Isso pode ser espontâneo, né? Não, tem os espontâneos e tem também os previstos, né? Acho que muita gente faz manutenção de agronegócio com limpeza de lotes com incêndio, né? Sim. E isso é o que é controlado. Não é uma coisa, né, devastadora, mas claro, pode perder o controle se feito sem. E aí depois você tem a propagação, que são reações em cadeia que vão acontecendo e o fogo vai se alastrando, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidados com materiais, né? Agora voltando às edificações, né? Você tem que tomar cuidado com os materiais. Então, tenho um histórico de um incêndio que eu não abordei aqui, mas que foi muito bizarro, que aconteceu em Londres agora, alguns anos atrás, na década passada, que foi um incêndio que aconteceu na fachada do prédio. Então era um prédio que tinha sido retrofitado e os caras colocaram ACM, que é aquele compósito de alumínio com plástico, na fachada por fora, para dar uma revigorada, deixar o prédio bonitinho. E o que aconteceu? Teve um incêndio numa unidade e a labareda saiu para a fachada. E aí, esse ACM era combustível. E aí, o prédio pegou fogo por fora. Imagina... E morreu um monte de gente, porque... E aí entra um ponto que é importante a gente colocar, né, que a gente não falou, que normalmente as pessoas morrem por asfixia pela fumaça, né? Perfeito. Não é que o cara esturrica lá dentro, né? Sim. O morrer queimado não é, ele não morre queimado, é que depois o incêndio vem e queima tudo que está lá dentro. Mas via de regra as pessoas morrem por inalação de fumaça, né? Perfeito. E esse prédio foi um incêndio terrível porque toda a parte externa do prédio estava pegando fogo, entrando a fumaça para dentro do prédio. Não, isso que tu está colocando é muito importante. Me deu um branco agora com o nome do material, mas toda vez que a gente finaliza um projeto, enfim, junto ao Corpo de Bombeiros, tu tem um documento que é um controle dos materiais de acabamento, CMA, agora acho que é CMA, tá? E tu tem que fazer isso e entregar também para o Corpo de Bombeiros assinadinho. Por que é isso? É fundamental a especificação dos materiais. Então ele te requer que tu entregue como se fossem plantas e que em cada ambiente tu tem que dizer o que é piso, parede e teto, para saber que se tem aquilo ali um controle, houve um controle de materiais, né? Na própria KISS, por exemplo, tudo que aconteceu, a gente contou há pouco, tinham materiais inapropriados lá dentro, usados para acústica e que eram inapropriados a nível de incêndio. Então, isso que tu está colocando, olha como é louco, né? Quem já olhou um painel de ACM na mão, já olhou em fachada, tu tem uma impressão metálica, né? Tu fala assim, cara, isso aqui é uma fachada de metal. Então não pega fogo, mas peraí, qual é a especificação técnica desse material? Uhum. Então, galera, cuidado com isso, né? O controle desses materiais e acabamentos é fundamental para o incêndio, fundamental para a norma de desempenho, e isso é muito criterioso, não pode ser de qualquer jeito. Sim. É técnico também. É só uma eu escolha. estava construindo um prédio na época e eu ia precisar de ACM. E aí eu chamei o fabricante por conta dessa história, falei, esse daqui é retardante? O cara olhou e falou, não é. Aí eu tive que substituir o material da fachada. Em vez de usar o ACM, a gente usou alumínio puro, porque não tinha. Aí você tem que trabalhar com espessuras maiores, porque
o que dá rigidez para o painel o sanduíche, é né? o sanduíche. E aí não existia a disponibilidade desse material, e aí a gente teve que acabar substituindo o material, porque não dava para garantir essa questão. Não, e se tu tiver uma lâmina metálica muito fina, tu não tem, ela não fica plana, ela perde ela ondula, tu não solda, tu não ponteia, tu não aparafusa, que ela mantenha uma superfície plana, né? Exatamente. Bom, aí então, em cima desses materiais, a gente tem as classes de incêndio, né? Que é o que define o tipo de extintor e tudo mais, né? Perfeito. Então aqui, ó, tem uma colinha. Vamos lá. A classe A é madeira, papel e tecido. E aí isso você pode combater com água ou espuma, né? Aí depois tem a B, que são líquidos. E aí você tem que usar pó químico. A classe C é materiais elétricos. E aí você não pode usar água, você tem que usar CO2. E depois você tem a classe D, que são metais. E aí eu me lembrei de uma. E quando eu era moleque, uma vez eu roubei um pedaço de sódio no laboratório de química e joguei o sódio na privada. E aí a privada pegou fogo, né? Então, gente, não pode pegar metais e colocar na água. Okay? Não roubem sódio. Então você tem que usar pó químicos ou materiais específicos para isso. E a outra categoria chama K, que são de óleos. E aí você tem extintores especiais para tratar disso, né? Sim, sim. E aí, até a gente fez o gancho em outro momento, conversando sobre isso, quando a gente fala de óleos, mas é de cozinhas industriais, né? Hoje mesmo a gente estava falando com um cliente sobre algumas cozinhas industriais, e tu tem o sistema de coifa, que capta a gordura em suspensão, tem uma velocidade de sucção muito grande para poder carrear aquela partícula no ar. Aí tu tem os filtros inerciais e tal, para tirar a gordura e tal, mas tu tem todo um sistema de incêndio, porque a cocção é fácil de pegar fogo. Quem não viu chefes flambando coisa ali, né? E se esse fogo pega fogo se propaga, desculpa, pela rede, né? Então tu tem que ter damper corta-fogo, tu tem sistemas saponificantes, positivo, né? Então tu tem N metodologias disso, com dampers automáticos, centrais de alarme, sensores, em sistemas de cozinha industrial. Sim. Em shopping center, na minha vivência toda, era um dos pontos críticos para lojistas de praça de alimentação. Era garantir que o sistema dele tivesse esses cuidados e a própria manutenção, né? Porque você vai... A gordura vai ficando no duto de exaustão. Vai. Então você tem que, com uma certa regularidade, lavar isso tudo, porque a gordura fica lá esperando uma fonte de ignição para botar tudo a perder, né? Perfeito, perfeito. É muito sério esse negócio. É muito sério. E aí, às vezes, é negligenciado, né? E existe normativa, legislação, e inclusive, é perigoso. Tinha um estabelecimento aqui próximo da empresa, que a gente, enfim, não sabe qual foi a história, mas no ano passado a gente começou a frequentar, era novo o estabelecimento, e dando nada, pum, porta fechada e um cartazinho, assim, estamos torcendo da funcionária. E justamente, era a chapista, era uma empresa, era um restaurante tipo de como é que fala, de carnes na chapa, assim, né, mas de grelhadão, assim. E parece que houve um incêndio, cara, e o restaurante teve que fechar. E aí imagina, né, a pessoa ficou gravemente machucada, isso gera um problema, né, para a saúde dessa pessoa, para a família dessa pessoa, para a vida dessa pessoa, gera um problema para o empreendedor que era o dono do restaurante. Então, galera, negligenciar esse tipo de coisa é maluquice, né? A gente tem que seguir toda a legislação, cuidado com as pessoas, senão vai à bancarrota. Com certeza. Bom, aí eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os sistemas de prevenção e de combate a incêndio, não é isso? É isso. Não, eu acho que afinal é esse o tema, né? Chegamos no tema, pessoal. Vamos começar o episódio. Começando o episódio. Mas o que é sensacional? Eu acho que todos esses assuntos que tu trouxe é muito legal para o momento que a pessoa estiver nos ouvindo e falar, vamos conversar sobre incêndio, ela conseguir ter esse overview, sabe? Cara, o overview de controle de materiais, overview de onde vem o incêndio, overview do que precisa para pegar fogo, tu tem que ter uma fonte de ignição, comburente, combustível, legislação, o que aconteceu, precauções,
o que a gente falou de norma, tudo mais. Então, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado bem legal, né, nesses minutos. E aí, para falar um pouquinho do projeto em si, acho que projeto e obra, né, eu gosto de iniciar sempre falando que o PPCI, que é, né, falar de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, ele, basicamente, pelo título, ele se divide em dois. Então, tu tem todo um horizonte de pensamento que é a prevenção contra incêndio. O que a gente faz para nos prevenir? Quais são esses projetos, quais são esses pensamentos, quais são essas técnicas de prevenção? Então, tu tem lá técnicas de rota de fuga, de compartimentação, de um monte de coisa. Porque tu não é ativo, tu está se prevenindo. Então, existe necessidade de tu compartimentar. O que é compartimentação, galera? Compartimentação é caso haja um foco de incêndio na tua edificação, esse incêndio fique naquele compartimento. Parece meio bobo falar assim, né? Mas tu compartimenta a edificação tanto verticalmente quanto horizontalmente. Ou seja, esse fogo não pode se alastrar tanto horizontalmente dentro da tua edificação quanto verticalmente, né? E aí, claro, o fogo e a fumaça, né? O fogo e a fumaça. O fogo e a fumaça. Então, essa compartimentação, ela é fundamental como prevenção. Então, veja que a gente tem toda uma esfera de pensamento de prevenção. Rota de fuga, sinalização, compartimentação, tempo de resistência dos materiais. Então, pegou fogo. Tu precisa ter boas rotas de fuga para que aquela edificação seja integralmente esvaziada, né, abandonada, e aí sim os bombeiros tratem do edifício sem nenhuma perda humana, né? A pressurização das rotas de fuga, sim, das caixas pressurização e tudo das mais, escadas, né? E aí, claro, acho que o básico inicia, quando a gente pega uma edificação, o passo zero é classificá-la. Então, qual é o uso, qual é a metragem quadrada, população, área, população. Aí tu pode, posso levar em conta o layout? Nem sempre, porque a gente sabe que o layout é mutável. Não, mas olha aqui, eu só tenho 10 cadeirinhas lá dentro. Mas e se tu arrancar as cadeiras e fazer uma festa? Então, o bombeiro tem normativas e cálculos populacionais, aonde em algumas situações ele fala assim, amigão, não, essa aqui tu vai botar só 10 pessoas aqui dentro, não. Então ali tu deve checar ou levantar uma população por metro quadrado. Então, tu tem, sei lá, numa escola tu leva em consideração uma pessoa a cada 1,5 metro quadrado. E taraná, tem várias regrinhas lá, né? Então essa foi um exemplo que eu dei, mas existem N outras regras de levantamento populacional dentro das edificações. Eu tive um caso, aliás, a gente fez junto, que era um residencial estudantil, que cada quarto só tinha uma cama, né? Perfeito. Só dava para um. Só que pela norma do bombeiro, cada quarto eram duas pessoas, né? Exatamente. E aí deu uma bela de uma discussão, né? Uma bela discussão. Não, imagina que eram muitas unidades e a regrinha é de população que vem, inclusive, do consumo de água, fazendo um link, né? É sempre uma pessoa, 2 pessoas por dormitório, né? E não tem como nessa situação. E aí até tu conseguir fazer essa prova e tudo mais, mas o bombeiro aceita quando tu realmente mostra que é uma impossibilidade física, né? Que tu não tá escolhendo aquilo ali é aquilo ali e pronto. Então a gente fala aqui na prevenção. E o combate, pessoal? O combate, então, são os elementos que a gente de fato combate, né? Tem os extintores, que tu acabou de classificá-los aí. Tu tem os hidrantes, né? Que são a água. Tu tem os mangotinhos, que é um tipo de hidrante, mas que ela é uma mangueira. E tu tem os chuveiros automáticos, né? Os sprinklers. Os sprinklers, que são mais bonitos, os SPKs. Então, os sprinklers são chuveiros automáticos. E, cara, cada um deles é um tipo de rede, um objetivo. Tu consegue do nada escolher, eu vou pôr esse na minha edificação, eu vou pôr o outro? Não, é uma classificação. Então, se a tua edificação vai crescendo, se tem uma densidade de população interessante, vai te dando requisitos. Olha, tu precisa disso, disso, disso e disso. Inclusive, até questões bem pequenas é colocado lá. Então, conforme a tua edificação vai ganhando volume ou risco, vamos chamar assim, ele vai ter colocando lá todas as medidas de segurança que tu precisa. E aí com base em várias coisas. Por exemplo, assim, a altura da edificação. Isso é uma coisa que a galera confunde muito. A altura da edificação não é a altura da edificação real. Ela é a altura de incêndio. E aí essa altura de incêndio, na real, divide em duas dentro do Corpo de Bombeiros. E que daí isso está nas entrelinhas. Mas como é que é? Uma delas é a altura para fazer as rotas de fuga. E outra delas é a altura para te definir as medidas de combate a incêndio. Então são meio que duas alturas. E aí, claro, quando a gente pega um empreendimento grande, vertical,
você nota que tem a altura de incêndio, ela é do último piso ocupado até o piso de descarga. Esse piso de descarga pode ser 3 andares acima do solo. E aí tu tem uma descarga nesse piso, as pessoas saem da projeção da torre, estão muitas vezes a céu aberto, e aí tu tem novos mecanismos de fuga desse andar para o outro. Então, tu consegue sim seccionar, não é a altura de todo o prédio, e aí tu também tem esse mesmo horizonte para os subsolos, tu tem vários quesitos relacionados à escada, acima de tanto de altura, aí tu tem 4 tipos de escada, que é a escada comum, a escada protegida, a escada à prova de fumaça, e aí a última é a escada pressurizada, que ela é uma opção da escada à prova de fumaça, né? Então ela pode ser ventilada ou à prova de fumaça pressurizada. E tem vários quesitos, pessoal, de área técnica, de tem que colocar uma casa de máquinas para o pressurizador, normalmente é nos andares inferiores do prédio. Se ele for no subsolo, ele requer ventilação dele, anticâmara também, para que o fogo também não entre na pressurização da escada, tu jogue fogo para dentro da escada. Tô falando um monte de coisa, mas assim, critérios inúmeros. A gente acha que vai até falar em outro episódio sobre um projeto específico. Mas aí a gente falou um pouquinho dos critérios, do que é prevenção, e agora a gente tá falando um pouquinho do combate. Claro, a extração de fumaça é prevenção ou é combate? A extração é prevenção. Porque tu tá, na verdade, tu não tá fazendo nada com o fogo, né? Tu não tá acabando o fogo só por tá tirando a fumaça de lá. Mas tu tá permitindo que as pessoas saiam de lá sem respirar fumaça. Então tu tá precavendo isso, né? Verdade. É uma prevenção. Porque o combate é isso, é o que tu luta contra o fogo. Agora, o que eu faço para estocar o fogo, separar ele de mim até eu sair de lá, seria a prevenção, basicamente. Então, claro, sistemas de extração de fumaça, quando tem ambientes, às vezes, subterrâneos com ocupação diferente de estacionamento, isso envolve shopping centers, edificações com fachadas ativas e etc. Uma das coisas que é bem legal de ver, galera, para quem nunca trabalhou com shopping, mas você vai em praças de alimentação e você tem como se fosse uma barreira de vidro no forro, né? Uhum. Que isso é uma maneira de evitar que a fumaça fique depositada em cima do forro e na hora que desce de uma vez, né? Sim. Então você cria uma barreira que é para que a fumaça não caminhe, né, pelo forro, né? Excelente, excelente. Não, inclusive, o próprio acionamento, né? Quando a gente vai olhar o acionamento dos sprinklers, porque deve ter gente falando assim, cara, um chuveiro automático. Aí o cara imagina o chuveiro da casa dele e ele fala que o chuveiro sai água. Deve ter por aí, mas não é isso. Ele nada mais é do que um orifício, pessoal, ou seja, ele é uma peça, né, metálica com um furinho no meio. Esse furinho é tampado por uma ampola de vidro e na ponta dessa ampola tem um chapéuzinho, parece um guarda-chuva. A hora que a água bate nesse chapéuzinho, ela espalha, né? E como é que esse bulbo funciona? Tu tem corzinhas lá. Então, cada cor do bulbo é uma temperatura de acionamento. Então, normalmente a vermelha é 68 graus e meio. Então, e o que acontece? O bico, ele não é inteligente de falar, e fumaça explodir. Não, ele é por temperatura. Então, ele vai o quê? Ele aquece esse bulbo, essa ampolinha aquece. Esse líquido lá dentro ele é expansivo, né? Então ele expande e quebra a ampolinha. Quebrou a ampolinha, o furo abre. Como o sistema é pressurizado, a água já imediatamente sai. É por isso dado o nome dos benditos de chuveiros automáticos. É só por isso. E aí tem várias cores de ampolinha, cada uma com uma temperatura de acionamento. A espessura da ampola. Se a ampola for de 5 milímetros, é chuveiro de acionamento normal. Se for de 3, se eu não me engano, é a de acionamento rápido. Claro, né? Porque ela é mais fininha, aciona mais rápido, enfim. Tem N coisas e especificações para isso. Eu fiz uma que foi muito louco, que eu não sei ainda, não consegui achar motivo, mas dentro de câmeras frias, você tem sistema de sprinkler. Sim. Eu não sei como é que faz para ter ignição numa câmera gelada, mas ele tem um bulbo grandão, com um gás lá dentro, e aí a tubulação com a água está fora daquele espaço, né? Uhum. Então, se por acaso ele vier explodir, abre o negócio e a água que está correndo fora da área gelada consegue entrar e combater, né? Não, e tu tem várias metodologias aí dentro do chuveiro automático, tu tem várias outras. Tu tem o sistema que a gente chama de dilúvio, ou seja, que quando um aciona, todos acionam, ou seja, é um chuvão, e isso vem da onde? Do risco, se é risco ordinário 2, a exigência, classificação e tudo mais.
Tu tem um sistema de... Porque a maioria dos chuveiros automáticos, a rede é pressurizada, aí tem uma bomba principal, uma bomba jockey, pressostato, tem toda uma parte técnica, não vou entrar aqui, deve ser chato, fazer a galera dormir, né? Mas a ideia é que tu também tem um outro tipo de rede, que é rede seca, né? Então não tem água ali na rede. E essa rede ela fica pressurizada com ar e tem todo um mecanismo que, havendo o sinistro, esse ar é expulso lá de dentro e aí entra água e aí sim tu tem a inundação. Então isso funciona para áreas críticas, algumas áreas hospitalares e assim por diante. Né? Data centers também. Data center eu fiz uma vez que foi muito legal, assim, o sistema de combate em data centers não tem água, né? Porque se cai água no equipamento, ele estraga. Não, e os dados que tu guarda lá são caríssimos. Então, vai pegar fogo, não pode fazer o que quiser, só não guarda o meu dado, né? É isso. E aí, então, a técnica para combate é extinguir o ar. O ar não, o oxigênio, né? Que é aquele elemento lá do comburente, né? Exatamente. É um dos três. Tirou a perninha, cai o banco. E aí o esquema era assim, você tem lá todos os chuveiros que vão jogar um gás lá dentro que vai diminuir a quantidade de oxigênio abaixo de 16%, que aí extingue o fogo. E radicalmente. Só que extingue a vida, né? Também precisamos de oxigênio. Né? Então é muito louco, porque junto com o sistema, você tem todo um sistema de comunicação, alarme e tudo mais. E aí, na hora que acontece eventualmente o sinistro, ele te dá uma contagem regressiva e você tem que evacuar o espaço porque vai despejar aquele gás lá. E se você estiver lá dentro, pau. E é um projeto extremamente específico, né? Sim. Esses chuveiros são chamados de aspersores, né? É porque eles fazem a aspersão desse gás e que, claro, tem vários, né, conhecidos aí, e eles ficam em cilindros, em unidades, muitas vezes dentro do próprio data center. Sim. Então, e é um projeto muito, muito específico, mas claro, dado a periculosidade, não vai jogar água no data center da Amazon, né? Algo assim. Enfim. Mas aí eu acho que espero que a gente tenha conseguido dar um overview geral, né? Contar aí um pouco das histórias. O projeto tem muita coisa para se falar. Por exemplo, rota de fuga que tu estava colocando, que eu esqueci de complementar. Hoje na legislação, quando tu tem uma rota de fuga, mas tu coloca chuveiros automáticos na rota de fuga, ela aumenta de tamanho. Se tu tem detecção, muda, aumenta de tamanho. Se tu não tem nada, diminui de tamanho. Quando tu tá, pessoal, percorrendo uma rota de fuga e passa uma compartimentação, ou seja, uma porta corta-fogo, fechou a porta, e aí? Zera a tua rota de fuga? Então tu começa a contar do zero de novo. É por isso que tem a compartimentação. Então, tu pode criar novas saídas ou tu pode criar compartimentações. E aí existem várias maneiras de tu operar isso no dia a dia. Em muitos casos, a gente tem, por exemplo, principalmente em projetos hospitalares, tu precisa das compartimentações. Mas como é que com maca tudo, tu vai ter uma porta de abre e fecha? Então essas portas ficam constantemente abertas, isso também tem muito em shopping, e através de eletroímãs. Então elas ficam conectadas nos ímãs, esses ímãs ficam ligados na central, né, no BMS, enfim, a gente vai falar disso já. E quando tem o sinistro, esse eletroímã solta a porta e as portas fecham, voltando a ter a compartimentação. Positivo. E eu falei de um bicho agora, né? O BMS. Então, vamos contar uma historinha rapidinha, que eu acho que o tempo já deu, mas eu acho muito legal. O último corporativo que eu fiz, um prédio bem legal, bem moderno, e assim, foi feito todos os sistemas, e aí foi o agente comissionador lá, e aí a brincadeira foi assim, ele pegou uma latinha que era uma bomba de fumaça. Olha só. E aí, então, ele foi num andar qualquer. E aí é legal, porque o cara vira e fala assim, vamos no andar 3. E aí, fomos pro 3, que ele escolheu lá na hora. Estourou a latinha com a bomba de fumaça. E aí, o sprinkler, o detector de fumaça, identificou fumaça. E aí, então, começa uma sinfonia no prédio, esses prédios supermodernos, que aí o que aconteceu? Ficamos cada um num local, né? Então eu fiquei no térreo e na hora que eu estava no rádio, o cara falou, abriu o negócio aqui. Aí, instantaneamente, os elevadores todos desceram para o térreo, todas as catracas do prédio abriram, a sala,
a pressurização da escada Acionou. foi para o máximo, porque ela fica lá com uma pressão mínima, né? Uhum. Ativou, foi para a pressão máxima. As portas automáticas abriram. Bom, os alarmes tocaram. É uma sinfonia mesmo. Impressionante, impressionante. Então, tem muita tecnologia hoje em dia, tem muita inteligência, né? E aí a gente volta lá para Roma e para os incêndios nas cidades lá atrás e não sei o quê. E você vê como a engenharia evoluiu, né? Exato. E como a gente pode estar fazendo coisas high-tech e legais, né? Para fazer com que tudo funcione. Né? Não, existe muita tecnologia embarcada no incêndio hoje. Acho que é uma coisa muito importante, salva vidas. É talvez tão importante quanto um projeto estrutural bem feito. Então é fantástico a gente falar desse assunto. Obrigado por ter trazido e vamos até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Comentem, curtam, acompanhem. Vamos pra cima. É isso aí. Valeu. Valeu.